Isaías, capítulo de número 53, a partir do versículo de número 4. Nós vamos ler 4, 5, 6 e 7. Isaías, capítulo 53, versículo 4 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e atingido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquenezadores, assim ele não abriu sua boca por nada. Somente até aí. Diga: Senhor meu Deus, fala comigo através da sua palavra. Sempre glorificando a Deus nessa noite. Aleluia. Eu quero pregar nessa noite sobre a mensagem da cruz. Eu não estou aqui para te causar pavor, eu não estou aqui para te causar medo, mas eu estou aqui para apresentar para você o sofrimento que Jesus passou por minha causa e por sua causa. O texto que nós lemos no livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, o profeta que mais profetizou acerca de Cristo Jesus. Ele é o próprio que profetiza e descreve essas palavras sobre o sofrimento de Cristo. Ele vai descrever e vai dizer que verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. E o pecado que era contra mim, o pecado que era seu, ele colocou sobre as suas responsabilidades. Ele sofreu, ele foi moído, ele foi esmagado, batido, mas a Bíblia deixou bem claro que ele não abriria a sua boca por nada. Ele não abriu a sua boca para dizer: ele me negou, ela me negou. Cristo Jesus sofreu calado, porque ele sabia que hoje haveria uma igreja que dava valor, queria dar valor à pregação que foi pregada e daria valor ao sacrifício na cruz do Calvário. Então nós entendemos que eu quero pregar aqui nessa noite a respeito do sofrimento de Jesus. O escritor Charles Swindoll, em um de seus belos livros que traz como título As Trevas e o Amanhecer, ele fez um comentário a respeito desse ritual torturoso, a respeito da crucificação. Todavia, quando a gente vê a cruz, quando eles viam a cruz, relembrava, a cruz representava sofrimento, a cruz representava dor, a cruz representava uma verdadeira tortura. Mas Charles Swindoll, ele vai descrever a respeito de um ritual, um comentário a respeito dessa tortura com que Roma submetia a todos os condenados que era sentenciado a morrer por morte de cruz. Não era simplesmente pegar a pessoa que foi sentenciada e ali já pregar no madeiro. Não, tinha um ritual, tinha que fazer com que essa pessoa sofresse uma mais profunda moléstia na sua pele. Igreja, e no que ele descrevia, o ritual dessa tortura, o detento que era condenado, que era sentenciado à morte de cruz, era jogado ao público, era arrancada todas as suas vestes, deixava nu de nascença, e além de deixava nu, pegava essa pessoa, levava para um tronco de tortura, era um tronco baixo, aonde pegava aquele condenado,
todo pelado, sem roupa, despido, colocava abraçado aquele tronco, e vinha algema de um lado, algema de outro em seus pulsos, prendia a sua perna, prendia a sua outra perna. O detento não tinha a opção para se esquivar das lapadas que estava prestes a se deferida sobre a vida dele. Amarrava aquelas pessoas e pegava um instrumento de tortura pelo nome de azorrague. Segundo os historiadores, a azorrague, ela tinha 12 pontas, e nessas 12 pontas, na ponta delas, era amarrado ponta de ossos, pedaço de ferro e chumbo. Ossos e ponta de ferro era para rasgar a carne, rasgar a pele, e o chumbo era para provocar uma hemorragia, para sair o sangue, para porque o sangue e vir para fora todas. A maior forma de tortura que eu vi aqui, ficava de um lado, irmão Francisco, um carrasco com uma azorrague, ficava do outro lado um carrasco com a outra azorrague, e um desferia daqui e o outro desferia daqui. Não dava tempo do detento, do condenado, nem respirar. Aleluia. E assim foi o meu Cristo, e assim foi o seu Cristo. Ele foi envergonhado, arrancado todas as suas vestes, envergonhado de nudez, amarrado no tronco, e começaram a bater em Jesus, começaram a chicotear ele por minha culpa e por sua culpa, e Cristo não abriu a sua boca por nada. Quando Jesus, inocentemente, ele foi condenado ao júri para a morte de cruz. Todo aquele que morria por morte de cruz, segundo o profeta, era considerado como maldito. Então Jesus se fez de maldito por minha causa e por tua causa. E não era simplesmente açoites de criança ou de um pai que bate no seu filho para corrigir. Aqueles carrascos não tinham pena, nem mesmo de suas próprias vidas. Eu creio que com toda a violência, com toda a força, começaram a bater em Cristo. Quando o seu corpo tinha um contato com aquele instrumento, azorrague, quando batia, sua carne abria, os seus ossos começaram a ser expostos, lapadas pegavam em sua face. Ele começa agora a perder grande quantidade de sangue, e quem já perdeu sangue sabe que a pessoa fica fraca. E Cristo, mesmo perdendo uma grande quantidade de sangue, ele não abriu a sua boca para nada. Eu creio que o Deus Todo-Poderoso olhava para o filho dele que não devia nada e dizia: aí está o meu filho que tirará o pecado do mundo. Alamandria soremandalamaia sete. Ramandei de canto la blastérbia. Feche os seus olhos agora. Agora imagina o nosso Jesus sem dever nada, sem roupa amarrado e os carrascos batendo nele, sem ele ter culpa nenhuma. Imagina agora a tua consciência dizer para você: foi por amor a mim, foi por amor a mim, foi por amor de mim que ele sofreu todas essas feridas. Você consegue imaginar Cristo jogando sobre ele o meu e o seu pecado, ele sofrendo por mim? Essa cruz, essa tortura, esse castigo não era para ele, era para mim e para você. Depois de chicotear Cristo, depois de bater até os braços perder as forças daquele carrasco, Cristo agora, com todo respeito, não se via mais a figura de um homem, via agora como um bolo de carne ferido e sangrando. Já que não bastasse, Cristo todo batido,
rosto rasgado, aparecendo seus ossos expostos por causa dos cortes profundos daquela chicotada. Ele calado. Agora um daqueles soldados vai tecer uma coroa de espinho. Já não bastava o tamanho sofrimento, agora aquele carrasco vai tecer uma coroa de espinho, vai colocar na cabeça de Jesus, e ele não vai colocar com delicadeza. A Bíblia diz que ele pega um cano, um pau, coloca e começa a bater. Creio que aqueles espinhos começam a penetrar nos crânios de Jesus. Eu consigo enxergar e entender o ardido daqueles cravos entrando na cabeça de Jesus. E aí, além de colocar essa coroa de espinho em Cristo, começa a zombar, coloca ele enrolado, um pano de cito, olha aí, o rei dos judeus, olha aí, zombaram, pegaram um pano, colocaram na cabeça de Jesus, tamparam a sua visão e bateram no rosto dele e começaram a dizer: revela quem foi que te bateu, revela agora. Humilharam o meu Cristo, teu Cristo, sem ele dever nada, e ele calado estava, calado ficou. Alamandro, agora o Cristo, agora Jesus ferido, sangrando, sangue em seus cabelos, sangue em todo o seu corpo. Eu consigo ainda ver Jesus de cabeça erguida e dentro do teu coração dizendo: mas vai valer a pena. Por minha culpa e por sua culpa, Jesus sofreu uma extrema dor. Coroa de espinho na cabeça, bater em seu rosto. Agora vai caminhar e levar a Cristo ao Gólgota. Segundo os historiadores, da onde Jesus estava até o Gólgota era 600 metros, que nós conhecemos como a Via Dolorosa. Não era uma estrada lisa com asfalto, era estrada que tinha pedras pontiagudas, poeira. A Bíblia diz que pega aquele madeiro, coloca sobre as costas de Jesus, e não era uma madeira planada, era uma madeira rústica, uma madeira com bastante farpa. Agora imagina, Jesus já todo sangrando, fraco por causa do sangramento, feridas abertas. Agora quando aquele madeiro tem contato com as feridas abertas, imagina a dor do peso já daquela cruz, imagina a dor daquelas ferpas tendo contato nas feridas abertas de Cristo. Cristo começa a andar em rumo ao Monte Caveira, ao Gólgota, ao Calvário, e no meio do caminho ele tomba, ele bate. Era tanto peso, cansado, que a Bíblia diz que o certo Simão Sirineu pega e vai querer carregar Jesus. Ele pega a cruz de volta. Eu entendo algo aqui, Simão Sirineu: essa cruz não é para você, essa cruz é para mim. Pode colocar que eu levo, você não vai conseguir. Essa cruz quem vai levar sou eu. Eu imagino que quando Jesus ele tomba ali, as feridas abertas dos seus joelhos começam a ter contato com os granitos de pedra e de areia. Ele vai colocar para levantar as suas mãos, quem sabe fica cheia de terra. Olha, cuidado da criança. Suas mãos ficam com terra, suas feridas com contato com a terra. E agora o sangue começa a estancar. Cada mexida que Cristo dava era uma dor profunda que ele sentia. Elevado, agora vai crucificar a Cristo, vai colocar aquele madeiro no chão,
vai pegar a sua mão direita, prega de um lado a sua mão esquerda, a perna prega do outro lado. E segundo Charles Swindoll, ele descreve uma de suas frases no seu estudo, quando ele diz que o nosso Senhor Jesus sofreu a mais horrenda morte imaginável, o sangue misturado ao suor, misturado com terra por causa das desgraçadas lapadas daqueles carrascos, e aquele com sua mão forte levantou muitos, agora está sendo pregado naquele madeiro por minha e por sua causa. Ele sem dever nada a ninguém, ele pegou todos os nossos pecados, a dívida, e colocou sobre si, diz: eu vou pagar, eu vou pagar, eu vou pagar, eu vou pagar pelos meus filhos. Aprega a mão direita, aprega a mão esquerda, os seus pés. Agora vai erguer aquele madeiro, e não é colocado aquele madeiro dentro daquele buraco devagarzinho, é levantado. Jesus está sendo levantado junto. Quando aquele madeiro ele pesa para entrar aí. Agora imagina o peso do corpo de Cristo sendo apoiado naquele escravo. O que eu entendo? Jesus está dizendo: o peso da minha vida eu seguro, mas mais amor ainda é o que eu tenho por você. E eu descobri uma coisa orando: o que prende Jesus na cruz não foi o escravo da mão direita, nem o escravo da mão esquerda, nem o escravo do pé. Então, pastor, o que prendeu Jesus na cruz foi o quê? Foi o amor por mim e por você. O escravo não tinha o poder de prender Jesus. O que fez Jesus ser preso na cruz foi por amor. Foi por amor. Foi por amor. Foi por amor. Dizer que ama é fácil. Agora eu quero ver provar o amor entregando sua própria vida. E Cristo provou na cruz do Calvário o tamanho do amor que ele tem por mim e por você. E Jesus já sabia que ele iria passar esse sofrimento, porque lá no Getsemane, quando Jesus orou, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que todavia não seja a minha vontade, que seja a sua vontade. A Bíblia diz que Jesus, ele sofreu ao orar, ao saber o que ele iria passar, que a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Para suar gota de sangue, a pessoa tem que passar por uma extrema agonia. O fenômeno cientificamente dado para uma pessoa suar gota de sangue é o nome de hematitose. Então, igreja, quando Jesus sofre bastante essa agonia, sabendo seu corpo soa, transpira gota de sangue, é porque Jesus passou uma grande agonia. A agonia foi tão grande que a Bíblia diz que desceu anjo do céu para consolar Jesus. Agora imagina o Filho de Deus, se é necessário o anjo descer e consolar ele. Eu creio que o consolo era: Deus vai te dar força, ele vai te sustentar. Se você chegou até aqui, porque você vai resistir. O anjo de Deus desce, Cristo já sabendo que ele iria passar tudo por amor. Deus envia os teus anjos, vai lá consolar meu filho. Deus sempre consola os seus filhos no momento da angústia. Você pode estar angustiada, você pode estar angustiado, ele vai enviar o consolo. E quem é o consolo? O consolador é o Espírito Santo de Deus. Ele está dizendo para você: você vai superar,
você vai resistir, você vai chegar, você vai alcançar, porque o Consolador, mando por Cristo, chegou do teu lado e diz: tu vai conseguir. Alamandrio surimandalamaia. Toda vez que eu prego essa mensagem, a minha alma grita, porque a minha própria alma acusa: tu também foi culpado desse sofrimento. Cada um de nós foi culpado desse sofrimento. Então nós não podemos ser melhor do que ninguém, porque o mesmo ml de sangue que derramou para mim foi o mesmo ml de sangue que derramou para cada um que aqui está. Crucifica o Cristo no meio de dois malfeitores, um ladrão à esquerda, outro ladrão à direita, assim como o profeta descreveu, dizendo que o Cristo seria colocado no meio dos malfeitores. Ali Cristo estava pregado, ali Cristo estava ferido, ali Cristo estava. Eu posso ver olhando de baixo para cima o meu Cristo, o teu Cristo, com sangue seco no seu corpo, os seus cabelos longos, já duro. Longos por quê? Porque Cristo era judeu. Longos e duro, com sangue misturado com terra. Os seus olhos, a sua face toda inchada das pancadas que ele levou na sua face. A face que era para ser beijada, ela foi cuspida, ela foi batida, ela foi espancada por minha causa e por tua causa. O rosto que merecia ser beijado foi esbofeteado com tamanha brutalidade. Jesus ali, 15 minutos para me encerrar, apregado. As zombarias começam agora. Os soldados romanos de baixo olhavam para cima e gritavam dizendo: você livrou muitos e não consegue livrar a ti mesmo. Mal ele sabia que aquele cenário que Jesus estava era para trazer liberdade para a humanidade. Salvou muitos, salva-te a ti mesmo. E ele calado estava. O que eu aprendo com isto? Quem sabe o propósito que Deus deu não vai abrir a boca para discutir com pessoas que é cega e espiritual. Tem pessoas que não entendem o propósito que Deus tem na tua vida, que é zombar da tua cara, zombar da tua chamada. Fica calado, porque quem Deus já apresentou, nós não precisamos apresentar para dizer que nós somos. O próprio Deus vai mostrar que nós somos na presença dele. Já não bastasse, o ladrão da esquerda vai começar a também falar: tu és o Filho de Deus, livra-te a ti e a nós. E o da direita vai olhar e vai dizer: tu não teme a Deus, na mesma situação que nós estamos. Nós estamos pagando pelo que nós merecemos, mas este daqui não fez nada. O ladrão da direita, ele foi mais profundo do que ver um rosto ferido. Ele olhou além das feridas. Ele viu Jesus, o Filho de Deus. Ele vê ele através do olhar, vê e diz, quem sabe dizendo: ele não é deste mundo, ele não é daqui. Se ele não é daqui, já vou fazer pedido: ei Jesus, lembra-te de mim quando tu chegares no teu paraíso. Jesus agora vai abrir a sua boca. Mesmo espancado, não abriu a boca para nada, chicoteado, não abriu, mas agora ele vai olhar e vai dizer: hoje mesmo te digo que estarás comigo no paraíso.
Jesus abre a boca na hora certa. Mesmo fraco, ele olha para uma pessoa arrependida e reconhece ele como Jesus, o Filho de Deus. Ele vai abrir a boca e vai dizer: hoje mesmo eu te digo que estarás comigo no paraíso. Na última hora, irmão, escute isso daqui. Porque nós não podemos querer ser melhor do que ninguém. Na última hora, um ladrão reconhece: nós estamos pagando pelos nossos erros. Na última hora, ele reconhece Jesus como Filho de Deus. E na última hora, ele foi salvo. Irmãos, isso é muito perigoso. A gente pensar que já está salvo e a gente ficar para trás. E quem a gente pensa que vai ser condenado, na última hora, Cristo olha, perdoa os pecados e leva para o céu de glória. Na última hora, pode ser no último segundo, Jesus pode fazer a obra. Então nós não somos ninguém para querer julgar o irmão pelo erro, porque ele pode reconhecer na última hora e ele for para trás. E nós que queríamos ser crente, nós seria mais crente ainda, de vez de nós apontar, nós seria mais crente ainda se nós levasse a mão para levantar e colocar de pé. Na última hora Jesus vai olhar e vai dizer: hoje mesmo te digo que estarás comigo no paraíso. Agora minha alma jubila, agora minha alma se alegra quando Jesus brada uma palavra, que quando essa palavra é bradada, o véu do templo se rasga de cima para baixo. Ele vai dizer: está consumado. Em outras palavras, testelestai, que quer dizer dívida paga. Quando Jesus brada com grande brado, não é um brado de desespero, não é um brado de angústia, não, é um brado de vitória. Quando ele diz: está consumado, está consumado, está consumado, está consumado, a dívida foi paga, o véu do templo se rasga de cima para baixo. A Bíblia diz que houve escuridão sobre as trevas. Agora a natureza agora se cala, os pássaros não cantam, o vento para, houve escuridão. Naquele momento alguém olha e diz e vai reconhecer: esse daí mesmo é verdadeiramente o Filho de Deus. A morte de Jesus não foi uma morte demorada, porque já era sexta-feira. Ele não podia passar o dia de sábado espendurado, ele tinha que morrer na sexta. E a morte de Jesus foi rápida, porque se não fosse rápida, segundo as torturas aqui históricas de Roma da cruz, se a pessoa demorasse a morrer, os ossos da tua perna seriam quebrados. Para quê? Porque se os ossos de sua perna quebrasse, o seu corpo pesaria e oprimia, apertava o seu pulmão e morria asfixiado. Ao entanto que eles olham e dizem: mas morreu tão rápido. Como? Vamos conferir. Pega uma lança e fura do seu lado. Comprovou que está morto. Não, esse daqui morreu, mas foi tão rápido. Jesus já estava morto. E ainda pegaram uma lança e furaram do seu lado. Que a Bíblia diz que saiu sangue com água. Jesus morre. Um certo homem vai pegar agora o corpo de Cristo e levar. José de Arimateia, isto. Leva o corpo de Cristo, sepulta. Foi sepultado. Aí domingo pela manhã, ainda escuro, Maria vai em direção do sepulcro. E seres angelicais vão aparecer no meio do caminho para ela e vai direcionar a palavra de Diácono Ismael. O que vós procura? Quem está vivo no meio dos mortos? Quem você procura que está vivo no meio dos mortos? Vai avisar para os discípulos dele que ficaram lá que ele vive, que ele está vivo. Ela sai correndo. Irmão Alexandre, ela sai correndo. Olha a notícia. A primeira mensagem que Jesus ressuscitou foi através de uma mulher. Ela vai correndo com toda alegria.
Ela, quem sabe, ela vai começar a gaguejar para contar para Tiago, para Pedro e para João. Ela não consegue, quem sabe, falar. A alegria é tão grande de Diácono Ismael, quem sabe? Ela diz, eu não consigo falar, mas eu vou cantar. E qual é o louvor? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Igreja, nesse momento o inferno se abala, porque a notícia foi dada. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, e está do teu lado dizendo, eu morri por amor de você, eu levei todas as enfermidades, todas as feridas. Amandria soremanda la maia série. Se coloque sobre os seus pés. Alamand, urimia soremanda la maia série. Você vai fechar os teus olhos e vai dizer, foi por mim. Não, diga com fé, foi por mim que ele morreu. Que bom que você sabe. E por quê? Você quer desistir e parar. Você não sofreu nem a metade, a terça parte, nem uma fagulha que Jesus sofreu e tu quer desistir. Jesus está dizendo, quando você for pensar em parar, pensar em desistir, pensar em se afastar da minha presença, lembra o que eu sofri por você? Nós seríamos muito ingratos se a gente negasse Jesus depois de tudo que ele sofreu. Será que a nossa consciência não dói? Nós levamos uma vida toda errada, não está nem aí para o dia da manhã. Será que a gente não reconhece o que Jesus sofreu? Ele calado estava, calado ficou. Nós seríamos muito ingratos a não dar valor ao sacrifício de Jesus. Você pode dizer com toda a convicção, ele sofreu tudo por causa de mim. E por que você quer virar as costas para ele? Mas só que Jesus está dizendo, arrependa-te, volta-te, converta-te, volte a dar valor ao sacrifício, volte a dar valor às feridas de Cristo, volte a dar valor a ele, ao sangue dele. Ele foi deslacerado, cuspido, apanhado por minha culpa e por tua culpa. Você não pode perder tempo afastado do caminho do Senhor. Volte para os pés da cruz. Eu vejo que no ambiente de morte, na cruz do Calvário, no ambiente de morte, ele trouxe a vida para mim e para você. Ele já te libertou, ele já pagou o pecado, o meu pecado e o teu pecado, ele aniquilou na cruz do Calvário. Pastor, se já está pago, então eu posso pecar direto. Não, isso é um engano de Satanás. Nós temos que renunciar às falhas, o erro, se converter, voltar a Cristo e dar valor ao sangue dele. Antes de eu orar por curas, eu quero fazer o convite. Tem alguém hoje que quer voltar para Jesus? Porque amanhã pode ser muito tarde. Porque se a morte chegou para o Filho de Deus, então significa que ela vai chegar um dia para mim e para você.
E o que vai fazer a diferença é quem nós decidimos servir aqui, que vai fazer a diferença naquele grande dia. Será que nós estamos agora? Vamos fazer uma autoanálise, porque eu não estou para julgar ninguém, ninguém está para julgar ninguém, porque a própria palavra diz: examine-se o homem a si mesmo. Então Jesus está dizendo: examine a tua vida para ver se tu está digno de salvação. Examine o que você fez, o que está fazendo. Será que Jesus vai passar a mão na cabeça? Não vai dar valor ele próprio no sangue dele? Esse mesmo Jesus que sofreu por amor vai ser o mesmo Jesus que vai julgar cada um segundo as suas obras e as suas escolhas. Tem alguém que quer vir para Jesus hoje? Tem alguém que quer renovar a tua aliança? Se tem, vem. Se tem, vem. Alamandria soremandaria sé. Ramantei te canto labrasterbia. Não tem? Você, olha aqui. Se criança reconhece, porque nós adultos nós somos tão cabeça dura sabendo que a gente está no erro.